Você já parou para pensar como é que uma decisão, lá em Brasília, pode acabar mudando o seu orçamento ou até o seu futuro profissional? Pois é, o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, acabou de concluir uma sessão virtual cheia de julgamentos super importantes. E agora a gente vai desvendar o que tudo isso significa na prática. Olha, na última quinzena de fevereiro de 2026, os ministros do STF se debruçaram sobre uns temas bem polêmicos, viu? Coisas como o limite de juros que uma prefeitura pode cobrar, a validade da lei da anistia e até o nosso direito à privacidade em ano de eleição. Vamos tentar entender cada um desses pontos. A pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? Como é que isso afeta a vida real, o bolso? Vamos deixar o juridiquês de lado para entender o que realmente está em jogo aqui. O dinheiro, a tão sonhada vaga num concurso público e a proteção dos nossos dados. Ok, vamos começar por onde a gente mais sente no dia a dia, o bolso. O STF analisou 3 casos bem importantes sobre impostos e finanças. E sim, eles podem afetar tanto as empresas quanto nós, cidadãos comuns. A pauta foi bem diversa, viu? Teve decisão sobre taxas que toda empresa paga, uma outra que basicamente botou um freio nos juros de dívidas com prefeituras e um caso bem específico sobre impostos de seguradoras, que, bem, esse aí acabou ficando para depois. Vamos mergulhar em cada um. O primeiro caso é sobre a tal da taxa de fiscalização. Sabe aquela cobrança que as empresas pagam para a prefeitura poder ir lá e checar se está tudo em ordem? Alvará, segurança, funcionamento. É disso que a gente está falando. E a decisão do STF foi bem direta. Sim, é constitucional cobrar valores diferentes dependendo da atividade da empresa. Ou seja, faz sentido uma grande indústria pagar uma taxa maior do que, sei lá, uma pequena cafeteria. Essa prática, que já era super comum, agora tem o carimbo de aprovação da mais alta corte do país. Agora, uma pergunta que interessa a qualquer um que já teve ou tem uma dívida de imposto municipal. Será que a prefeitura da sua cidade pode cobrar juros maiores do que os juros federais? A famosa taxa Selic? Então, a mudança aqui é grande. Antes, cada município tinha liberdade para definir seus próprios juros sobre dívidas de impostos. E vamos ser sinceros, às vezes eles eram bem salgados. Agora, o STF estabeleceu um teto. Nenhum município pode cobrar mais do que a taxa Selic, que é a mesma taxa usada pelo governo federal. Na prática, o que essa decisão faz é criar uma regra nacional que protege o contribuinte. Fica estabelecido um padrão único, o que evita a cobrança de juros que muita gente considerava abusivos nas dívidas com os municípios. Uma boa notícia. Bom, já o terceiro caso financeiro da pauta, esse ficou ser uma resposta final. A discussão aqui era bem complexa. As seguradoras devem ou não pagar PIS e COFINS sobre o lucro que elas têm quando investem suas reservas técnicas? O relator, ministro Luiz Fux, votou a favor das seguradoras. No entendimento dele, essa receita que vem dessas aplicações financeiras não é um fatoramento da atividade principal da empresa e, por isso, não deveria ser tributada pelo PIS e pela COFINS. Mas a decisão final não veio. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo. O que isso quer dizer? Que ele pediu mais tempo para analisar o caso. Com isso, o julgamento foi suspenso e o tema continua em aberto, sem definição. Certo. Agora vamos sair um pouco do campo financeiro e entrar em decisões que falam da nossa relação direta com o Estado. Aquele equilíbrio delicado entre direitos, deveres e os limites do poder público. Essa é uma pergunta que aflige milhões de concurseiros pelo Brasil, né? Se a pessoa é aprovada dentro do número de vagas oferecidas no edital, a nomeação é um direito absoluto, garantido? A resposta do STF, olha, é um balde de água fria para muita gente. Não necessariamente. O tribunal decidiu que o direito à nomeação não é absoluto. Por exemplo, se um município estoura o seu limite de gastos com salários, ele pode criar uma lei extinguindo aqueles cargos. Nesse caso, a saúde financeira do poder público acaba pesando mais que o direito do candidato que foi aprovado. Agora a gente entra num tema juridicamente complexo e historicamente muito sensível. Para a gente entender, primeiro precisamos definir o que é um crime permanente. Pensa num crime cuja ação não acaba num momento só. Ela continua acontecendo ao longo do tempo. O exemplo clássico é a ocultação de um corpo. E é aqui que a gente chega no centro de um debate histórico. A Lei da Anistia, lá de 1979, perdoou crimes políticos da época da ditadura. Mas, e se um crime, como a ocultação de um corpo, começou antes da lei, mas a ocultação continuou depois? A anistia ainda vale para esse caso? Foi essa pergunta que o STF teve que enfrentar. O relator do caso, o ministro Flávio Dino, votou que não.
Para ele, a anistia não deveria cobrir um crime que continuou acontecendo depois de 1979. Só que no movimento que acabou marcando essa sessão, o ministro Alexandre de Moraes pediu mais tempo para analisar e o julgamento foi suspenso. O último caso da nossa análise coloca dois princípios muito importantes em rota de colisão. De um lado, o nosso direito à privacidade dos dados fiscais, do outro, a necessidade de fiscalizar doações de campanha para garantir que as eleições sejam limpas. E aí? O relator desse caso, ministro Cristiano Zanin, defendeu com unhas e dentes a privacidade. Para o voto dele, é simples. A Receita Federal não pode simplesmente pegar os dados fiscais de um cidadão e entregar para o Ministério Público Eleitoral sem uma ordem de um juiz. A proteção ao sigilo viria em primeiro lugar. E pela terceira vez, só nessa sessão, em um caso de grande repercussão, o julgamento foi interrompido. De novo, um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Com isso, a pergunta sobre até onde vai a nossa privacidade fiscal em época de eleição continua sem resposta. Ufa! Depois dessa maratona de julgamentos, qual é o saldo final? Vamos recapitular o que foi de fato decidido e o que ainda está na fila, aguardando uma conclusão. Então, o placar final ficou assim. De um lado, 3 decisões que trazem mais segurança jurídica para empresas, contribuintes e concurseiros. E do outro lado, 3 gigantescas interrogações, 3 temas suspensos que envolvem o mercado de seguros, a revisão do nosso passado e o futuro da privacidade nas eleições. E é essa reflexão que fica no ar. Enquanto algumas decisões trouxeram respostas imediatas, as questões que ficarão em aberto são talvez as mais importantes. Elas tocam em feridas da nossa história, no futuro da nossa economia e nos limites da nossa privacidade, mostrando que as próximas sessões do STF vão ser, sem dúvida, decisivas para definir os rumos do Brasil.